Boa noite, Rede Jovem, boa noite a todos que estão conectados nesse canal, que tem abençoado as nossas vidas nesses dias de isolamento. Que a paz e a graça do Senhor estejam com cada um de vocês. É com muita alegria que hoje estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor, que ela sirva de edificação para nossas vidas e que o Espírito Santo nos auxilie neste momento. A palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta noite tem como base um conselho de um sábio rei, um grande rei, Rei Salomão. Por isso eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Provérbios. Capítulo 4, versículo 23. A palavra diz assim: De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Oremos. Senhor, fala conosco nesta noite, Pai, que Teu Santo Espírito nos conduza no entendimento da Tua palavra, Deus, neste momento. Nós lançamos sobre Ti todas as nossas preocupações, para que nada venha nos distrair neste momento, Pai. Hoje nós queremos Te ouvir, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por esse dia. Obrigada por esta oportunidade. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Na palavra que nós acabamos de ler, nós lemos um conselho que o sábio rei Salomão nos dá, né? Guarda o teu coração. Mas o que significa guardar o teu coração? Guardar o teu coração significa que nós devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, emoções, desejos, porque tudo de bom e de ruim que nós fazemos decorre do nosso coração. As nossas boas e as nossas más ações decorrem do nosso coração, decorrem do interior do homem. E a nossa vida, ela depende disso. No final do versículo está escrito assim: porque dele procedem as fontes da vida. Então, assim como a nossa vida física depende de nós termos um coração saudável, um coração no sentido de órgão do corpo humano, a nossa vida espiritual também depende de nós cuidarmos dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos desejos. Em relação a isso, a gente deve sempre buscar por discernimento do Espírito Santo de Deus, né? Sobre nossos relacionamentos, sobre aquela amizade ou aquele namoro para os solteiros, né? Que o Espírito Santo nos revele a vontade de Deus para nossas vidas. Ele certamente vai nos responder. E quando Ele nos responder, quando nós passarmos a enxergar as coisas pela ótica de Deus, nós passarmos a ter o discernimento espiritual, que a gente siga em frente, que a gente não retroceda. E aqui eu quero até deixar um conselho, abro um parênteses para deixar um conselho aos solteiros. Você que é solteiro, você precisa saber quando acabou. Você tentou, você se esforçou para aquela amizade ou aquele namoro desse certo, mas não deu, então aceite. Entenda que histórias acabam. E quando as histórias acabam, é hora de recomeçar. Tem pessoas que a todo custo evitam o sofrimento e passam a mendigar por afeto de alguém, insistir em amizades ou namoros que não são mais para ser, né? Mas isso não é guardar o seu coração. Quem deve sustentar a nossa vida é Deus. A nossa vida deve estar sustentada em Deus. Na primeira carta que João escreve às igrejas primitivas, 1 João capítulo 2, versículo 19, diz assim: Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Amém. Então, Deus, Ele é fiel o bastante para não permitir que saia da nossa vida algo ou alguém que tem parte da promessa dele conosco. A gente não deve viver na dependência de pessoas. A gente deve viver na dependência de Deus, somente dele.
Guardar bem o seu coração também significa filtrar tudo o que acontece com o seu coração. Esse filtro, ele é uma via de sentido duplo, de ida e de volta. A gente deve escolher as melhores influências para nossas vidas, o que externamente vai nos afetar, mas também a gente deve escolher nossas melhores atitudes, os nossos melhores pensamentos, o que nós temos internamente, que vai afetar a vida de quem convive com a gente e com certeza vai afetar a nossa vida. E esse filtro, ele deve ter sempre como critério máximo a vontade de Deus. Eu e você, nós só saberemos qual é a vontade de Deus para nossas vidas através da oração e da leitura da palavra. Mas isso a gente não deve fazer de forma despretensiosa, relaxada, inconstante. Nós devemos ser intencionais na busca por sabedoria, de guardarmos o nosso coração. Claro que o Senhor, ele revela a sua vontade para nós. Ele fala conosco através da administração dos nossos pastores, através da administração de um louvor, através dos nossos líderes de células, através dos nossos discipuladores. Afinal, eles são mensageiros de Jesus. Mas tem algo que só eu e você podemos fazer por nós mesmos, que é buscar ter uma experiência personalizada, pessoal com o nosso Pai. Isso é algo intransferível, não tem como ninguém fazer por nós. E acredito eu ser a maneira mais precisa e eficaz de guardarmos o nosso coração. Eficaz é diferente de ser eficiente. Quando alguém ou um processo é eficiente, significa que se está usando os recursos disponíveis de forma adequada. Mas quando alguém ou um processo é eficaz, é porque se está alcançando os objetivos. As metas estão sendo alcançadas. Então, eu e você, nós precisamos ter fé e sermos eficientes. Usarmos de forma adequada os recursos que temos, a oração e a leitura da palavra. Porque Deus, ele garante a eficácia da sua palavra e da oração. Olha só o que está escrito em Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, a eficácia da palavra e da oração é garantida por Deus. O nosso Deus, ele nos garante que vamos alcançar os nossos objetivos, mas para isso nós precisamos ser eficientes, nós precisamos usar de forma adequada os recursos que nós temos. E quais são os recursos que nós temos? A oração e a leitura da palavra. Mas além de sabermos o que significa guardarmos o nosso coração, nós também precisamos saber de que guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração de perigos de 2 lugares diferentes. Como eu havia dito, guardar o coração é um filtro, é uma via de sentido duplo. Eu preciso guardar o meu coração de mim mesma, dos meus pensamentos internos, dos meus próprios sentimentos, mas eu também preciso guardar o meu coração das influências externas, do que está no mundo que pode influenciar a minha vida. Muitas coisas no mundo, que estão no mundo, podem influenciar nosso coração, podem influenciar a nossa vida, podem ser usadas para atacar o nosso coração, deixando desmotivado, fraco e às vezes nos deixando até doentes, física e espiritualmente. Muitas são essas coisas, mas nessa noite eu quero citar 3 delas para vocês. A primeira delas seria a mentira. Satanás, ele vai sempre tentar nos enganar para que a gente nunca viva na liberdade que é a verdade de Jesus. Essa é uma tarefa constante dele, é tentar nos enganar. A segunda coisa, além das mentiras, são as tentações. Aqueles convites para a gente pecar,
que no início podem até parecer bons, mas no final não vão dar em coisas boas. Além das mentiras, das tentações, também tem as maldades, né? Quando alguém lhe machuca ou machuca alguém que você ama deliberadamente. Essas três coisas que eu acabei de citar, são algumas das coisas do mundo que afetam o nosso coração. São algumas das coisas, situações que Satanás vai usar para atacar o nosso coração e roubar a nossa motivação, a nossa perspectiva de futuro, a nossa confiança em Deus. Satanás, ele acha terreno propício num coração amargurado, num coração desmotivado, num coração criticador, sem esperança. Mas, glória a Deus, que o Senhor ele nos dá as armas certas para nós lutarmos contra essas influências externas e guardarmos bem o nosso coração. Para a mentira, o Senhor nos dá a verdade que está escrita na Bíblia. A verdade que está escrita na Bíblia, ela revela todo o engano, toda a mentira. Para as tentações, Deus nos dá o domínio próprio, que é fruto do Espírito, capacidade de controlar os nossos desejos, nossos impulsos, prazer em agradar mais a Deus do que a nós mesmos. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, está escrito assim: mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Então busque, peça por domínio próprio, porque o domínio próprio é muito precioso para nossas vidas. Para a maldade, Deus nos dá o amor e o perdão. Esses dias, assistindo uma ministração sobre esse assunto, do pastor Silas Malafaia, ele faz uma citação de um pastor. Esse pastor dizia assim: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Mas se você quer ser feliz a vida toda, ame. Isso é uma grande verdade, né, amados? Não há nada mais poderoso para reagirmos de forma correta e sararmos o nosso coração do que o amor e o perdão. Amém? Mas além de guardarmos o nosso coração a essas influências externas, e glória a Deus porque o Senhor nos dá as armas certas para lutarmos contra elas, nós também precisamos guardar os nossos corações de nós mesmos, porque a maior guerra que nós vamos travar é com nós mesmos. A Bíblia fala em levarmos cativos os nossos pensamentos. Na segunda carta à Igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, o apóstolo Paulo ele escreve assim: e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que nós devemos avaliar os nossos pensamentos, os nossos desejos, para saber se eles estão ou não de acordo com a verdade de Jesus. Porque se eles não estiverem, nós devemos corrigi-los. Ser crente não significa que nós vamos ter sempre nossos bons pensamentos ou então os melhores pensamentos. Nós precisamos aprender a submeter o nosso coração a Deus. Paulo também escreve na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, mudar os nossos pensamentos, ajustá-los aos padrões de Deus, é uma forma de nós revelarmos a nossa adoração ao nosso Deus, nosso amor a Ele, o senhorio dEle em nossas vidas. Mas também é uma forma de guardarmos bem o nosso coração, porque assim nós experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Proteja o que é bom, guardar o coração, guardá-lo de coisas ruins, afinal nós não somos inabaláveis, mas também é cuidar do que é bom. Se nós enchermos o nosso coração da palavra do Senhor,
de bons pensamentos, de gratidão, de bons desejos, ele certamente vai ficar mais forte e bem guardado, né? Esses dias de pandemia nós devemos ter muito cuidado, porque todo mundo tem a sua opinião, e com a internet todo mundo pode ter a oportunidade de expor essa opinião. E muitas pessoas estão aflitas, estão ficando doentes em suas mentes devido a tanta informação, em alguns casos até desinformação, porque estão olhando mais para a pandemia do que para Deus e para suas promessas. Então, esse conselho do sábio rei Salomão, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, é muito apropriado para os nossos dias, né? Ter paz no coração não significa ausência de problemas ou de sofrimento, mas sim de enfrentá-los, sabendo que o Senhor é fiel e justo para cumprir, que tudo coopera para o nosso bem, que o nosso Deus, ele nunca falha. Deus, ele não é uma divindade desatenta, distante dos nossos problemas ou incapaz de se relacionar conosco, né? Capaz de entender a nossa fragilidade, as nossas emoções. Tudo está sob o controle do Senhor, nós devemos descansar nele. Seja qual for a vontade do Senhor para as nossas vidas, nós devemos pedir por elas, clamar pela concretização dessa vontade, da vontade de Deus em nossas vidas. Na palavra de Deus tem as respostas para tudo, para nossas vidas. E para guardar o nosso coração, para cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos desejos, não é diferente. Eu quero encerrar essa palavra lendo o que está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que para mim é uma orientação perfeita de como nós devemos guardar bem o nosso coração. A palavra do Senhor diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Se alguma virtude há, se algum louvor existe. Então é esse o filtro que nós devemos ter para guardarmos bem o nosso coração. Se não tem nenhuma virtude, não tem nenhum louvor, não ocupe os seus pensamentos com isso. Amém, amados? Então, nessa noite, nós podemos reafirmar conhecimentos que acredito que não serem nenhuma novidade para nós, né, amados? Até porque muito do que eu falei, eu tenho ouvido nas ministrações dos nossos pastores. Hoje nós compartilhamos sobre guardar o nosso coração. Algo tão importante que fez com que um grande rei, um rei que tinha sabedoria como sua principal marca, nos aconselhar dessa forma. Guardar o nosso coração é muito importante, porque quando o Senhor ele nos olha, ele vê além da nossa aparência, ele consegue enxergar o nosso coração. Por isso que é tão importante nós guardarmos o nosso coração, nós prestarmos atenção no que há dentro do nosso coração. Guarde o seu coração das influências, guarde escolhendo bem essas influências, guarde o seu coração de você mesmo, levando cativo aqueles pensamentos que não estão de acordo com a verdade de Jesus, a obediência de Cristo. Agora eu convido vocês, amados, para nós orarmos juntos a Deus, que aí onde você está possa ser um lugar de reverência, de adoração, de entrega ao único que é digno disso, aquele que tem nos sustentado e que vai nos recompensar por nossa fé. Curve suas cabeças, feche seus olhos para que nós possamos orar aquele que reina para todo sempre. Pai, em nome de Jesus, que nós nos colocamos diante da Tua presença, nos prostramos a Ti como sinal de nossa reverência e de nossa adoração, Pai.
Deus amado, que a palavra desta noite possa ter caído numa terra fértil, que é o nosso coração, e dar frutos, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda para guardarmos o nosso coração. Nos ajuda a cuidar dos nossos pensamentos, nossas emoções, nossos desejos, Pai. Nós queremos alinhá-los com a Tua vontade, ao que Tu tens para nós. Põe em nós um coração disposto a Te obedecer, a Te amar acima de tudo e amar os nossos amados irmãos. Que nossas vidas sejam úteis para o crescimento do Teu reino, Pai. Deus amado, nós queremos ser filhos eficientes, intencionais na leitura da Tua palavra e na oração. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que negligenciamos isso, ou pelas vezes que fizemos isso de forma relaxada, Senhor. Pai, nos perdoa também nesses dias de pandemia, Senhor. Se por um acaso, Senhor, o medo tomou conta de nós, Senhor, nos perdoa, Senhor. Que no lugar, Senhor, da amargura, da crítica, Senhor, da falta de esperança, que Tu possas colocar em nossos corações, Pai, a alegria em Ti, a esperança em Ti e o amor, Senhor. Aos que perderam, Pai, seus parentes queridos, que Tu possas levar o consolo, que a paz que só Jesus pode dar, que eles possam encontrar. Aos que estão doentes, Senhor, que Tu possas restituir a saúde dos Teus filhos. E aos que se sentem, Senhor, enfraquecidos na sua fé nesses dias, Senhor, que Tu possas levantar os Teus filhos, Senhor, ao ponto, Senhor, dos Teus filhos verem o impossível acontecer nas suas vidas e dentro de suas famílias, Pai. Senhor, que a nossa casa seja, Senhor, um lugar de amor, de bênção, Senhor, que seja inundadas pela Tua doce presença, Pai. Deus amado, que traz prosperidade, amor e vida a nós. Muito obrigada pelo Teu amor imerecido. Muito obrigada pelas Tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Obrigada, Senhor, porque hoje nós andamos na luz. Essa é a nossa oração, Senhor, nesta noite, e fazemos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Teus caminhos inescrutáveis são os Teus juízos. Minha vontade já deixei, o Teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o Teu reino já ganhei. Os Teus sonhos são maiores do que os meus. Os Teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é Teu. Toma minha vida, tudo é Teu. Os Teus
O teu reino já ganhei minha vontade. O teu reino já ganhei minha vontade, já deixei. O teu reino já ganhei minha vontade, já deixei. O teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Senhor, na minha vida, tudo é teu. Senhor, na minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Sim, toma minha vida, tudo é teu. Quantos podem levantar as suas mãos essa noite? Quantos podem levantar as suas mãos essa noite? Repita comigo bem alto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Seja feita tua vontade. Eu quero o teu reino. Seja feita tua vontade. Levanta a tua voz, Rio de Janeiro, vamos. Venha